Fala aí galera, sejam bem-vindos ao curso de análise de malware do Guia do Hacker. Nossa quinta aula aqui então, vamos ao exemplo prático. Nesse exemplo aqui a gente vai ver como que a gente pode estar descompactando, né, um arquivo que foi compactado com o Packer UPX. A gente vai fazer a descompactação manualmente, certo? A gente sabe que o UPX é um Packer bem simples e é exatamente por isso que eu escolhi ele de início, né? Porque ele é um packer fácil de você remover e ele é muito bom para estudo, né? Que você consegue ver tudo o que está acontecendo ali em tempo real. Então as ferramentas necessárias para essa aula serão o Oli Debugger, como sempre. A gente vai usar um plugin para o Oli Debugger que se chama Oli Dump. Você pode pesquisar no Google, tem sites aí que oferecem gratuitamente, né, esse plugin para você baixar. É apenas uma DLL, você vai baixar essa DLL e vai arrastá-la para a pasta do Oli Debugger, beleza? E vamos usar também o ImpRec, né, o Import Reconstructor. A gente vai precisar dele no final, beleza? Então, vamos lá. Vou abrir aqui a máquina virtual. Como eu disse, o UPX ele é um packer, certo? Só que o próprio UPX, como ele é um packer de código aberto, no próprio UPX ele tem a opção de você descompactar. Então, por exemplo, eu tenho aqui o programa ruiz.exe. Se eu mandar ele aqui no PID rapidão, só para ver o que ele é, você vê que ele é feito no Visual C++. Eu posso abrir aqui o px ruiz.exe e ele já compactou, né? Se eu mandar de novo aqui, ele está dizendo que está no px e está compactado. Mas se eu quiser descompactar, eu posso simplesmente digitar o px-d, passar o parâmetro d para ele, né? De decompress, e depois o nome do arquivo que está compactado. Ele vai lá e vai fazer a descompressão e você vê aqui que ele voltou a ser o Visual C++ de novo, beleza? Mas não é sempre que isso vai acontecer, existem casos em que isso não acontece. Por exemplo, aqui ele está pegando o PX também, mas se eu tentar descompactar, ele vai dar erro. Ele está dizendo que o arquivo foi modificado, hackeado ou protegido. Está dizendo para tomar cuidado. Ele não conseguiu fazer isso por causa da seção. Você vê aqui que o entry point a seção que está onde o entry point está é a seção .data. Isso aqui nunca deveria acontecer. O entry point ele sempre está na seção .text. E a gente vê que tem uma seção aqui em cima chamada text, né? E o entry point não está lá. Ou seja, alguém mudou o nome das seções aqui e foi isso que fez com que o PX não conseguisse descompactar. Mas como é que a gente faz então? Agora a gente fica com ele assim? Não, dá para descompactar manualmente, a gente vai fazer isso agora. Então eu vou abrir aqui o Oli. Como eu falei, a gente vai precisar desse plugin aqui, Oli Dump, beleza? Bem simples aqui, 79, né, 80 KB apenas. Você vai simplesmente pegar aqui, ó, pegou ele, arrastou aqui para dentro da parte do Oli, você já pode abrir, beleza? Esse aqui é o Oli 2. Acho que é 2.0, sei lá, é a versão mais atual. Mas eu não gosto muito dele, eu prefiro o mais antigo. Por mais que tenha bug e tal, eu me acostumei a usar esse aqui, não sei porquê. Mas ele já está carregando aqui. Se você fez tudo certinho, aqui em cima nos plugins, nesse menu aqui, deve ter um menu chamado plugins. Você vai clicar nele e deve ter o Oli Dump aí, né? No meu aqui tem outros, mas no teu deve ter o Oli Dump. Beleza, vai aparecer essas opções aqui e tal. Se não estiver aparecendo, você vem aqui em opções e aí você clica em Appearance. Vai clicar aqui. Ele vai abrir esse negócio aqui. No meu caso aqui ele está meio bugado, né? Ele não está exibindo nada. Se no seu caso estiver assim também, você simplesmente clica no outro e volta nele de novo, beleza? Senão ele já vai aparecer assim. No seu menu isso aqui não está aparecendo, né? O plugins. Então você vai, onde está escrito UDD Path, você vai clicar em Browse e vai selecionar a pasta onde está localizado o seu Oli Debugger, né? O seu executável. E aqui embaixo também, em Plugin Path, você vai clicar e vai fazer a mesma coisa, beleza? Aí você dá OK e arrasta o plugin para dentro dessa pasta que você escolheu aqui. Tranquilo? E aí você fecha o Oli e abre de novo e já vai estar aparecendo isso daqui. Então o seu Oli tem que estar com o Oli Dump aqui nos plugins, beleza? Se ele não estiver aqui, você não vai conseguir fazer desse jeito. É possível fazer usando, sei lá, o LordPE ou algum outro programa para fazer o dump de memória. Mas a gente vai usar o plugin porque é mais rápido. Enfim. Beleza, então vamos abrir aqui, vamos arrastar isso aqui
aqui para dentro. Não vai funcionar, sempre esqueço disso, porque eu abri como administrador, então não tem drag and drop. Então eu vou abrir por aqui. Beleza, arrastamos aqui. E esse código está compactado com o UPX. E o UPX e outros packers eles têm uma peculiaridade bem interessante. O entry point dele, que não é o entry point original, é o entry point da stub, né, da unpacking stub, começa sempre com essa instrução aqui de opcode 60, né, a instrução push AD. O que essa instrução faz? O push, a gente sabe que ele adiciona o conteúdo na pilha, né? Aqui, ele adiciona o conteúdo na pilha. O push AD, ele vai adicionar os valores de todos esses registradores aqui, do EX até o EDI, ele vai adicionar o conteúdo de todos esses registradores aqui na pilha. Entenderam? Ele faz isso para ele salvar, né, o conteúdo desses registradores. E porque no final da unpacking stub ele precisa retornar isso aqui. E a gente vai ver que ele usa o comando contrário do push AD. Você consegue presumir qual que é o comando oposto a esse daqui? Bom, se você pensou que é o pop AD, você está certo. Então, o push AD ele coloca o conteúdo de todos os registradores aqui na pilha e quando ele quiser recuperar esse conteúdo, ele usa a instrução push AD. E o PX, como ele é um packer que já foi bastante estudado, né, e por não ser um packer simples, a gente sabe que no final da unpacking stub ele usa o pop AD. Então a gente simplesmente precisa procurar por ele, beleza? A gente pode descer aqui, esse código aqui, tudo que ele faz aqui, essas instruções aqui, tudo isso daí é a unpacking stub, e você vê que depois de um tempo começa a aparecer um monte de zero aqui, tá vendo? Um monte de instrução inválida, que é o zero. E você pode ver que as últimas instruções aqui, esse bloco aqui depois desse call, você vê que ele dá um pop AX e depois ele dá um pop AD, tá vendo? Então depois que ele realiza tudo isso daí, que ele vai descompactando, ele dá um pop AD e retorna todos os valores dos registradores que estavam aqui na stack. Ele retorna os valores originais, né? Porque conforme o programa vai mexendo, ele vai mudando, ó, tá vendo? Ele dá um inc no EDI, né? Ele soma 1 no EDI, depois ele adiciona 4 no EDX, ele faz um monte de instrução aqui. Depois ele usa o pop AD e retorna todos os valores ao seu estado original. Depois ele faz algumas contas aqui. E a última instrução válida, você vê que é um jump para o endereço 401320. E você vê que esse jump ele foi feito no endereço 40AA14. Percebeu? Ele está dando um jump para um lugar que está muito distante. Se a gente for fazer a conta, deixa eu botar aqui em programador, ele está fazendo o jump do 40AA, peraí, deve ser decimal, 40AA14. Isso aí em decimal é isso daqui. E ele dá o jump para o 401320, que em decimal é isso daqui. A gente pode abrir o calculador e ver qual que é a diferença. A gente só bota isso aqui, copia e tira daqui. E você vê que é uma diferença de 38.644 bytes. Isso é bastante coisa, são 38 KB de dados que ele dá um jump. E a gente sabe então que esse aqui é o original entry point, né? É o entry point original do programa, beleza? E como eu havia dito, depois que ele faz isso aí tudo, né, que ele reconstrói a tabela de imports, faz aquilo tudo, ele entra no tail jump. E o tail jump é justamente isso daqui, é esse comando, né, o jump pro entry point. Aí você deve estar pensando, então é só dar um Ctrl G, ir lá no 401320 e eu vou ver o código do programa, né? Na verdade não, porque se você entrar nesse endereço você vai ver que ele também está cheio de instrução inválida. Tá vendo? Está cheio de zero aqui. Por que isso acontece? Porque o programa não foi descompactado. Ele ainda está compactado. Então o endpoint original dele tá compactado ainda. Entendeu?
Vamos voltar então para o entry point dele, esse aqui. E beleza, vamos fazer o seguinte. Eu quero agora que você pause o vídeo e dê uma olhada aqui no conteúdo desses registradores aqui, tá bom? De todos que estão aqui, do EAX até o EDI, tá bom? Todos esses aqui, pausa o vídeo e dá uma olhada. Beleza, pausou o vídeo, já viu? Agora eu vou dar um step over para ele pular, para ele executar essa instrução, e você vai ver que aqui na pilha todos esses valores aqui vão ser adicionados, beleza? Vou dar aqui então um F8 e você vê que ele adicionou todos os valores na pilha, beleza? Se você comparar daqui até o último valor válido aqui, você vai ver que eram exatamente os mesmos que estavam ali. Se não me engano, ele começava aqui e terminava aqui. E como você deve saber, a pilha ela usa aquela estrutura que a gente chama de LIFO, né? Last in, first out. Então o primeiro a ser adicionado, que foi o EAX, ele está aqui embaixo, tá vendo? Ó? 7704-3C33, ele está aqui embaixo. Aqui, ele é o último aqui, desses que foram adicionados. E o primeiro foi o último a ser adicionado, que é o EDI. Beleza? Tranquilo. Então, a gente sabe que o entry point original do nosso programa está nesse endereço aqui, 401320. E quer ver uma coisa bem interessante? Se você clicar aqui embaixo, na janela de memória, você pode clicar com o botão direito, ir em Go To e Expression. E ele vai pedir um endereço para você entrar. É a mesma coisa do Ctrl G, né? Você clica aqui e dá um Ctrl G, você vai entrar no entry point, só que na janela da CPU. Se você clicar aqui embaixo e der um Ctrl G, você vai também entrar no entry point, só que na janela da memória. Beleza? Então a gente vai para lá, só que na memória, 40. Lembrando que você tem que clicar aqui embaixo, tá? Tá aqui em cima, você clica aqui embaixo e dá um Ctrl G, ou vem aqui e dá um Go To. E aí você bota o entry point que está aqui nesse jump, que é o 401320, né? O entry point original. E dá um OK. Como já era de se esperar, a gente só está vendo um monte de zero aqui, porque é só isso que tem lá no momento. Beleza? Então, deixa eu achar aqui. Beleza, a gente está aqui. Eu vou ficar dando F8 aqui, e vocês vão vendo que os valores aqui de baixo eles vão mudar. Ele faz vários loops aqui, várias contas, tudo isso para fazer a descompactação do código. Pode ser que ele demore um pouco, eu espero que ele não demore muito. Bom, parece que ele está diminuindo do SX aqui. Ele está diminuindo e ele está fazendo esse jump aqui, tá vendo? Jump if not zero, JNZ. Se não for zero, ele vai continuar pulando. A gente vê que o SX aqui está mudando, mas ele não é zero ainda. Ele está diminuindo. Então eu simplesmente vou pular para cá, porque não estou a fim de ficar esperando não. Eu vou botar um breakpoint aqui, dar um F9, e ele já fez tudo ali. O SX está zero. Beleza, a gente pode continuar dando F8 aqui. E ele continua fazendo vários jumps aqui. Vamos continuar dando F8. Ele parou de novo aqui. E eu vou ficar dando F9 agora, porque como ele está com breakpoint aqui, ele vai sempre fazer isso. Agora eu dei um F9 de novo e você viu aqui embaixo que mudou. Tá vendo? Mudou tudo aqui, ó. A gente já consegue ler. Ó, a gente já consegue ler aqui, ó. Papai Noel, Susana. Tá vendo? Eram coisas que a gente não conseguia ler. Eu vou continuar dando F8 aqui porque eu acho que ele não fez tudo ainda. Deixa eu descer aqui. Vamos ver se ele faz alguma coisa. Tá vendo? Ó, form 1. Bem aqui embaixo, ó, eu tô aqui em cima tá mexendo, mas olha aqui para onde está o meu mouse. Ó, tá vendo que está alterando aqui? Então, nesse exato momento, a gente está executando o código da Unpacking Stub e ela está simplesmente descompactando o nosso arquivo. Se a gente clicar aqui, der um Ctrl G e for para o 4013, acho que é 0. Na verdade, o endpoint original, que estaria por aqui, a gente vê que já tem conteúdo aqui, né? Antes estava só 0000, agora já tem conteúdo, entendeu? Então a gente pode continuar dando F8 aqui
Mas eu não estou afim de fazer isso e ficar esperando não. Eu vou tirar esse breakpoint aqui e eu vou pular aqui para baixo. Eu vou pular para cá. Vou botar um breakpoint aqui antes do pop AD. Vou dar um F9, ele já descompactou tudo, a gente já consegue ler algumas coisas aqui, ó, Picture Room, Command 2, a gente já consegue ler bastante coisa do nosso código que estava compactado, tá vendo? Ó, Stub, Project 1, várias coisas aqui. Inclusive, tem até o diretório aqui, né? A gente viu que o programa, pelo ícone, ele foi feito em Visual Basic 6, a gente já pode ler o diretório aqui de compilação. Mas enfim, ele parou aqui no pop EAX. Agora eu vou dar um F8, né? Ele tirou o que estava ali, salvou no EAX, que era o 04, estava ali na pilha. E agora ele vai dar um pop AD. Beleza? Eu vou dar um F8 aqui agora. Dei o F8. E se você voltar ao vídeo, lembra que eu pedi para você pausar e ler os valores que estavam lá e gravar? Se você pausar o vídeo aqui agora e comparar os valores, você vai ver que são os mesmos. São exatamente os mesmos. Por quê? Porque a gente salvou os registradores no início do programa, a gente salvou com aquela função, com aquele comando pushAD, né? Ele salvou tudo na pilha e deixou lá. E aí foram executadas várias funções, várias instruções envolvendo os registradores, né? Os registradores. E agora aqui no final a gente usou a instrução popAD e ele recuperou tudo que a gente tinha colocado na pilha. E tudo que estava escrito aqui foi sobrescrito pelos valores originais. Beleza? Ele vai executar algumas instruções aqui. Aqui ele diz que ele fez o jump e ele vai continuar fazendo esse jump aqui enquanto essa comparação aqui não for 0. Então a gente pode ver aqui, ó, embaixo, né, a comparação sendo feita. E ele vai diminuindo o ESP até ele ser igual ao EAX. O EAX aqui é FF0C, aqui ainda é FF34. Ele vai fazendo, opa, 0C, pulou, e agora aqui, esse aqui é o tail jump. Se a gente der F8 aqui agora, a gente vai parar para o entry point original do nosso programa, que está compactado. Então, vou dar um F7. Se você der F8, ele vai executar o programa. Não dê F8 aqui. Vou dar F7 para ele entrar aqui no jump. Então, F7. Na verdade, eu acho que poderia ser F8 também, né? O F7 seria apenas se fosse uma call. Mas enfim, caímos aqui então no entry point original do programa. Se a gente der play aqui, o programa já vai ser executado normalmente. E beleza, então o que a gente faz agora? Bom, já que o programa já foi descompactado, já está na memória, agora aqui vai entrar o plugin que a gente baixou, do Oli. Então, com o programa parado no entry point aqui, no entry point original, certo? Ele tem que estar nesse endereço aqui. Esse lugarzinho preto tem que estar aqui. Com o programa parado aqui, você vai clicar em plugins, vai lá no seu Oli Dump e vai clicar em Dump Debugged Process. Ou seja, ele vai pegar o estado desse processo aqui na memória e vai salvar em um novo executável em disco, certo? O que eu quero, o que essa janela aqui quer dizer? Isso aqui, peraí, você vê que ele começa aqui no 4100, né, que geralmente é o image base, ele vai até o 4.000 não, 40.000, né? 40.000 e 8FF, ele vai até o final, mas ele para aqui no meio. Enfim, você vai clicar, deixa eu voltar aqui, você vai clicar aqui em plugins, Oli Dump, e aqui, e o endereço de entrada é o endereço dessa seção aqui, né, onde ela começa, e você vê que aqui embaixo tem essa opção aqui do entry point, para você modificar o entry point. Você lembra que o entry point desse programa aqui, ele estava no A880, certo? Inclusive ele está até salvo aqui no ADX. Se você ver aqui do lado nos registradores, está escrito aqui, ó, stub module entry point, está aqui 40A880. 40A880 é o entry point do programa compactado, mas não é isso que a gente quer. A gente quer mudar o entry point para o entry point original, que é
1320, né? É 40.013.20, que é onde a gente está parado. E a gente clica nesse botão aqui, Get EIP as OIP. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai transformar o EIP, que é o endereço que a gente está parado, né? Um Instruction Pointer, ele vai transformar esse endereço no OEP, que é o Original Entry Point. Ou seja, ele vai lá no esse plugin aqui, o que ele faz? Ele vai lá no PR Header e muda o Entry Point pro endereço que está no Instruction Pointer, certo? Que é 40.13.20, onde a gente está parado aqui, o Original Entry Point. Você vai clicar nesse botão aqui e aqui a gente tem que prestar atenção em uma coisa. Esse plugin aqui, na verdade, antes de tudo, você lembra que o Packer, o Packer ele só usa aquelas duas funções, né? A Load Library A e a getProcAddress. Ele usa isso para reconstruir os imports, né? A import address table. Só que na verdade ele não reconstrói de fato essa tabela. Ele apenas pega os valores, pega os offsets que o programa usa e deixa salvo na memória, né? Deixa salvo em algum lugar. E se a gente fizer o dump aqui dele sem usar esse rebuild import aqui, e a gente fizer o dump, ele vai salvar com o entry point, com a import table do arquivo compactado. Então, se a gente clicar em dump aqui e salvar, eu vou salvar como dump, save, não feche o seu OLE. Depois que você fizer o dump, não fecha ele, que a gente ainda vai precisar deixar ele aberto. Ele salvou como dump aqui, mas se eu tentar clicar duas vezes, tá vendo que ele deu um erro aqui. E aí se a gente mandá-lo pro CFF Explorer, mandar ele para cá, é o dump. E aqui no import você vê que o import dele continua que nem o outro, que nem o do programa compactado, né? Só que aqui a gente não consegue ver os nomes. E os endereços aqui também estão, acho que mudou aqui. Na verdade é a mesma coisa, a gente só não consegue ver os nomes, né? Isso porque a gente não reconstruiu a import address table, porque o Packer ele não faz isso, então a gente tem que forçar ele a fazer isso. E a gente vai usar o próprio plugin para fazer isso. Então, clica aqui, e aí aqui embaixo ele te dá a opção de fazer o rebuild pelo próprio OLEDump, e ele te dá dois métodos aqui. Dá um método 1, que ele vai procurar por jump API ou call API na memória, ou seja, ele vai como se ele fosse linha por linha aqui no código do programa descompactado e pegasse aonde ele dá um jump ou call em alguma API. E aí, conforme ele vai pegando esses jumps e calls, ele vai montando a import address table conforme o programa vai executando, né? E aí tem o método 2 também, que ele vai procurar por strings que fazem menção a DLL e a API, né, a função que foi utilizada pelo programa. Você pode deixar no método 1 ou 2, se testa aí e vê qual que vai funcionar para você. Eu vou colocar no método 1 primeiro. Não é sempre que o método 1 vai funcionar e não é sempre que o método 2 vai funcionar. E aí, caso nenhum dos dois funcione, no seu caso, né, se você estiver analisando outra coisa e caso nenhum dos dois funcione, eu vou mostrar o que você deve fazer. Então, eu vou deixar o método 1 aqui, clicar em dump e vou salvar como sei lá, descompactado.exe. Salvei, não fecha ele ainda, o seu óleo. Minha máquina virtual travou. Na verdade, o óleo travou, né? Ele parou de responder e já foi lá, ele estava tentando reconstruir os imports. Vamos abrir o CFF Explorer e eu vou arrastar o descompactado aqui para dentro. Se a gente clicar aqui no Section Headers, na verdade no Import Directory, a gente vê que ele tem aqui, ó, o msvb vm60.dll e várias funções aqui importadas. A gente não consegue ver o nome, mas o nome não é útil, né? Tipo, a gente vê alguns nomes aqui, mas o nome na verdade ele não é necessário. O que é necessário é apenas o endereço, né? O nome é apenas uma identificação pra gente. E ele dá 850 imports dessa DLL. Então, eu não sei se o programa original faz esse tanto de import, eu acho que não. Isso deve ser coisa do
desse método que a gente usou, né? Que a gente usou o primeiro método, que é o de jumps and calls. Então ele deve ter feito um monte de jump dentro de outras funções, e aí ele pegou tudo que tinha lá e jogou aqui dentro. Tá, esse aqui é o primeiro método. Eu vou clicar no segundo método, clica aqui, né, em get API as OAP, para ele mudar no PRL. E beleza. E aí a gente clica em dump. Eu vou clicar em descompactado 2, né? Na verdade eu vou renomear para descompactado 2. Ok. Esse aqui já foi mais tranquilo. Opa. Eu vou mandar aqui para cá. Vamos aqui no import. E você vê que aqui já mudou bastante, né? Ele fez apenas 71 imports aqui. Apenas os que são realmente utilizados. Então você vê aí a diferença. Eu não sei se tem diferença no arquivo, deixa eu ver. No tamanho do arquivo. Deixa eu ver isso aqui agora. Não há muita diferença não, né? Esse aqui 50.688 e esse aqui é 49.664, né? Então mudou, sei lá, 1 KB aqui de diferença, mas não é tanta coisa. Beleza? E como eu sei que isso aqui é stub de daquele binder que eu mostrei na aula passada, essa aqui é stub daquele binder, né? Se eu tentar abrir aqui, ele vai dar um erro. Então eu vou clicar no descompactado 1 primeiro para ver se ele está funcionando, né? Se ele der, esse erro aqui é normal, né? Ele dá esse erro porque eu estou executando direto, né? Ele deveria ser executado pelo binder, né? E não por mim. Então se ele der esse erro é porque ele está funcionando normalmente. Eu vou clicar 2 vezes, deu erro, tá vendo? O descompactado.exe, que foi o primeiro método que a gente usou aqui no plugin, o método de jumps and calls, não funcionou. A gente vê aqui que ele gerou o arquivo, aquele que tem um monte de DLL, mas não funcionou, né? Então, esse aqui a gente já pode deletar, porque ele não funciona. E tem esse outro aqui, que ele está com os imports bonitinhos, né? Tem 71 imports aqui, tá com os nomes aqui tudo bonitinho. Vamos tentar executar para ver se funciona. Clicar 2 vezes, também não funcionou. Eu pensei que ele ia funcionar, mas não deu. Bom, se nenhum desses dois métodos aqui funcionou, o que a gente faz? Seguinte, você vai ainda usar esse plugin aqui, né? Deixa eu só apagar esses dois aqui. Ok? Você vai usar ainda esse plugin. Ainda aqui, nesse lugar aqui, você não vai mexer em nada, não vai clicar em nenhum botão aqui, não vai dar step, não vai fazer nada. Quando você parar no original endpoint, você vai deixar ele aí, beleza? Vamos voltar aqui no plugin, olha dump debug process. Só que aqui você vai tirar essa opção do rebuild import. Você tira, beleza? Isso aqui você deixa aqui, senão ele não vai conseguir montar. Clica aqui, dump, e vamos salvar de novo. Obviamente que se a gente tentar executar ele não vai conseguir, porque a gente desmarcou a opção de salvar a import address table, né? Então o que a gente faz? Agora a gente vai usar aquele outro programinha que eu havia falado, né? O import reconstructor, é esse daqui. Beleza, eu estou usando a versão 1.7 o import reconstructor você precisa executá-lo como administrador, certo? Então você vai clicar aqui e vai em Run as Administrator. Ele vai pedir aqui, você dá OK. Se você não fizer isso, ele vai mostrar apenas alguns processos, não vai mostrar todos, tá? Então você roda ele como administrador. A gente vê aqui que o Oli está aberto com o nosso programa parado aqui, né? Eu até abri aqui o gerenciador de tarefas e você vê que o stub.exe ele está rodando. Ele está rodando, só que o processo dele está aqui, mas ele não está sendo executado. Então ele pede aqui para você anexar a um processo, você vai clicar aqui nele e aí ele vai mostrar todos os processos que estão rodando aqui. Você vai procurar pelo nome, né, do arquivo que você está debugando aqui, que no caso é stub.exe, o nome do processo dele. Você vai clicar aqui, ele vai carregar os módulos aqui que precisa e tal. E aí ele pede aqui para você colocar o original entry point dele. E o original entry point dele a gente já sabe, que é o 1320, é o 401320. Mas ele quer apenas
o endereço relativo. Então o 40 você não precisa colocar aqui, você coloca apenas o 1320, certo? Ele já sabe aqui que o image base é 40.0000, ele pede apenas o endereço relativo. Então você coloca aqui 1320, que no caso aqui é o original entry point, e aí você vai clicar em IAT Auto Search, e aí ele vai automaticamente tentar procurar a Import Address Table. E aí você clicou ali, ele já disse que ele encontrou o endereço que pode ser a original, a Import Table, né? Import Address Table. E aí ele fala para você clicar no botão Get Import. Você dá OK, e aí você vai clicar aqui no botão Get Imports. Ele clicou, você vê aqui que ele já achou a DLL, a única DLL que esse programa usa, e as funções aqui que ele chama. Beleza? Tá tudo aqui. Você vê aqui que o válido está dizendo yes, está dizendo que está tudo válido. Então, se estiver tudo ok, você simplesmente clica aqui em Fix Dump. Fix Dump. Ele vai abrir uma janelinha de diálogo pedindo para você selecionar um arquivo. Mas que arquivo é que você vai selecionar? Bom, o arquivo que você precisa modificar. Que é justamente o arquivo que você fez o dump. Certo? É esse arquivo aqui. Você lembra que a gente veio aqui, veio em plugin, olha dump, desmarcou isso aqui, clicou aqui e fez o dump. Você salvou o arquivinho, lembra? É esse arquivo que você vai selecionar aqui, justamente dump.exe. Você vai clicar em Open, e aí ele já vai, assim que você clicar em Open, ele já vai escrever um novo arquivo, cujo nome é o nome do arquivo que você selecionou, mais um underline depois dele. Beleza? Se a gente abrir com o CFF Explorer, ele dá uma travada aqui por causa do VirtualBox. Mas se a gente abrir aqui com o CFF Explorer, a gente vê aqui no import aqui ele já está direitinho, né? Ele conseguiu refazer tudo. E se a gente executar, você vê que ele deu exatamente o mesmo erro do arquivo comum, né? No caso aqui está compactado, mas ele está funcionando. Então, tá aí, arquivo descompactado. Para mostrar que ele não está compactado, eu vou pegar aqui de novo o PID, vou mandar a stub, tá vendo aqui? Mandei a stub para cá, tá com o PX, e vou mandar o dump para cá, tá com o Visual Basic 5.6, beleza? O entry point aqui tá no ponto .text, 1320 direitinho. Tem as seções aqui, se eu não me engano essa seção aqui ela foi criada pelo Import Reconstructor, né? Tem esse botão aqui para adicionar uma nova seção, se eu não me engano. Mas é isso daí então. A gente conseguiu descompactar o programa, e esse método que eu ensinei aqui, ele é válido apenas para o PX, mas você pode tentar, na verdade o método em si, ele é válido para qualquer packer, né? A diferença é que alguns usam instruções diferentes, alguns fazem loops diferentes, né? Então coisas podem mudar. O exemplo do ASPack, o tail jump dele não fica no final, né? Você vê aqui no PX que o tail jump dele fica bem aqui no final, então é bem fácil de você achar o original entry point, né? O último jump que tem aqui é ele. Mas no caso, sei lá, do ASPack ou do ASProtect, quando você manda para cá e você vem aqui para baixo, você não vai achar nada. Por quê? Porque o tail jump dele tá mais aqui no meio, entende? É um pouquinho mais difícil de você achar. Mas qualquer packer que você quiser descompactar, é só você abrir o Google, digitar o nome do packer e digitar do lado Unpack. E ele vai aparecer um monte de vídeo e artigos ensinando você, né, dando dicas do que você tem que fazer para descompactar esse packer que você procurou. Beleza? Então, esse daí é o vídeo. Espero muito que você tenha gostado. Baixe o PX, baixe aí todos esses arquivos, né, o OLIDump, baixa tudo aí. E tenta fazer isso que eu fiz aqui, só que com outros arquivos, né? Você tenta compactar um arquivo maior, muda o nome das seções dele e tenta descompactar manualmente. E se não conseguir, tenta usar outro método, e se não der também, usa o Import Reconstructor e vai tentando, beleza? Então é na prática que se aprende, não adianta você só ver o vídeo e ficar por isso mesmo, você tem que praticar também, que nem matemática, só aprende quando pratica, beleza? Então, é isso daí, essa aula vai ficar por aqui e eu te vejo no próximo vídeo então. Um abraço e valeu!